Eu queria começar fazendo uma pergunta. Ainda tem lenha aí para queimar? A gente está chegando na reta final da nossa conferência. Pode sentar, gente, agora. O Pedro falou que era para o Pedro fazer em meia hora. Ele não fez, agora eu vou ter que fazer em 20. Mas eu não sei como é que está o seu coração. Mas a gente estava conversando aí do decorrer dessa semana e durante o dia. E a sensação é uma só. Eu sinto a minha perna tremer, a minha mão tá formigando, porque nós cremos que Deus está fazendo grandes coisas nesse dia. Acho que o Bruno já falou aqui que as ministrações do Gui, a dele, a minha, do Pedro, foram baseadas em um livro do Custo do Discipulado. Quantas coisas nós já aprendemos aqui hoje. O Gui falou sobre o orgulho, né, que nós precisamos deixar de lado para poder ser usado pelo Espírito Santo. O Bruno falou um pouco sobre o custo do discipulado, que eu vou falar, mas ele falou bastante também sobre o tipo de discípulo, os tipos de discípulos. Se você é discípulo, se você é multidão. O Pedro acabou de falar sobre a imitação de Cristo. E aí agora eu venho para amarrar tudo isso. E é muito interessante isso, porque nós vivemos num mundo mau, num mundo que anseia por mais de Deus. E nós vemos muitos movimentos surgirem e depois caírem. Surge, caem. E às vezes a gente vive uma vida assim. Então a gente vem para uma conferência como essa, e eu não tinha planejado falar isso, mas o Espírito Santo de Deus me move a falar isso. Às vezes a gente vem para uma conferência como essa, a gente vai para um acampamento, a gente vai para um retiro, a gente tem um evento especial e o nosso pico vai lá em cima e você fala, eu estou andando no sobrenatural. E depois a inconstância nos derruba. Mas por quê? Porque muitas vezes nós vivemos um evangelho barato, assim como o Bruno disse. E para nós queimarmos, existe alguns passos que nós precisamos seguir. Já comecei. Estão comigo, gente? E espera aí, galera. É o pessoal lá. Não foi? Não estou enxergando, estou sem óculos. E existem alguns... Nós precisamos abrir mão de algumas coisas. O Bruno deu uma pincelada sobre isso, sobre o custo do discipulado, e agora nós vamos falar um pouco mais profundamente sobre isso. E antes de qualquer coisa, eu queria que você abaixasse a sua cabeça para nós orarmos. Espírito Santo de Deus, Pai, muito obrigada pela Tua presença, Jesus. Muito obrigado, ó Deus, porque a Tua palavra ela é viva, ó Deus, porque ela é como uma espada, ó Deus, que penetra, ó Deus, profundo da nossa alma, ó Pai. Senhor, muito obrigada porque o Senhor não nos deixa como estamos, Pai. Senhor, muito obrigada, ó Deus, porque o Senhor tem falado aos nossos corações, ó Deus. Senhor, e nós sabemos que o Senhor tem nos movido, ó Deus. Senhor, há um quebrantamento, Pai. Senhor, que o Senhor tem nos movido, ó Deus, tem nos levado a um lugar mais profundo, Jesus. Pai, que não sejam as minhas palavras, Jesus, mas que sejam, ó Deus, Senhor, as Tuas palavras, Espírito Santo. Porque, ó Deus, de mim, ó Deus, eu nada tenho a oferecer, Pai. Senhor, ó Deus, mas se não for a Tua presença, Jesus, então fala nessa tarde aos nossos corações, Pai. Bom, como a galera está tentando me derrubar ali, brincadeiras à parte, eu vou começar aqui sem o... Vou começar, glória a Deus. Eu coloquei o tema dessa última ministração de o desaparecimento amoroso. E vai parecer que é combinado, né, Gui? Mas não foi. O Bruno usou o texto de Lucas 14 e eu vou usar ele também, que diz assim, a partir do verso 26. Se alguém que me segue amar pai e mãe, esposa e filhos, irmãos e irmãs e até mesmo a própria vida, mais do que a mim, não pode ser meu discípulo. E se não tomar a sua cruz e me seguir, não
pode ser meu discípulo? Quem começa a construir uma torre sem antes calcular o custo e ver se possui dinheiro suficiente para terminá-la? Pois, se completar apenas os alicerces e ficar sem dinheiro, todos rirão dele, dizendo: esse aí começou a construir, mas não conseguiu terminar. Ou que rei iria à guerra sem antes avaliar se seu exército de 10.000 poderia derrotar os 20.000 que vêm contra ele? E se concluir que não, o rei enviará uma delegação para negociar um acordo de paz, enquanto o inimigo está longe. Da mesma forma, ninguém pode se tornar meu discípulo sem abrir mão de tudo que possui. O sal é bom para temperar, mas se perder o sabor, como torná-lo salgado outra vez? O sal sem sabor não serve nem para o solo, nem para adubo. É jogado fora. Quem tem ouvidos, ouça. E a primeira coisa que queimar constantemente, porque eu comecei dizendo isso, o desejo, o anseio dos nossos corações de queimar não tem que ser um momento. É gostoso estar aqui, mas é fácil queimar nesse ambiente. É fácil queimar quando você tem uma atmosfera de adoração propícia a isso. É difícil manter a constância quando as situações do nosso dia a dia nos envolvem. Quando as coisas começam a dar errado. E o primeiro custo para que isso aconteça, a primeira coisa que vai nos custar são os nossos amores. O Bruno falou um pouco sobre isso. O versículo 26 vai dizer que se alguém que me segue amar pai e mãe, esposa e filhos, irmãos e irmãs, até mesmo a própria vida, mais do que a mim, não pode ser meu discípulo. Então Jesus está dizendo que eu não posso amar nada, que eu tenho que amar só Ele. Não, Ele vai dizer: não ame mais do que a mim. Porque Jesus tem que ser nossa prioridade. Nós cantamos aqui que Ele queimou todos os outros amores. E eu faço essa pergunta: será que queimou mesmo? Será que nós o amamos acima de todas as coisas? Sabe por quê? Porque quando eu amo a Jesus acima de todas as coisas, eu passo a olhar tudo à minha volta sobre a ótica de Cristo, através de Cristo. Sabe por quê? Deixa eu te dizer uma coisa. Se você amar mais o seu trabalho, se você amar mais a sua família, se você amar mais o seu casamento, se você amar mais as bênçãos do que o rei, as bênçãos elas vão se tornar maldição na sua vida. Sabe por quê? Porque se você ama mais o seu filho, se você ama mais o seu casamento, você vai ficar sempre preocupado em perder. Se você ama mais o seu emprego, qualquer coisa que der errado no seu emprego, você vai ficar ansioso, você vai sofrer. Sabe por quê? Porque o seu coração está naquilo. Sabe o que é interessante? Quando Elias chama Eliseu, a gente tem o Gui, se eu não me engano, o Gui pregou isso em um sábado aqui. Quando Elias chamou Eliseu, ele estava arando a terra. E aí, sabe o que Eliseu faz? Taca fogo em tudo. Taca fogo em tudo. Eliseu, agora eu te pergunto, Eliseu não podia ter dado para alguém? Fala: dá, meu filho, cuida aí para mim, vai cuidando. Mas sabe por que Eliseu fez isso? Para ele não ter para onde voltar. Para ele não ter para onde voltar, porque ele abriu mão de tudo aquilo quando ele encontrou a verdade, quando ele encontrou a salvação. Olha, o que eu tenho aqui já não me interessa mais, eu posso queimar porque eu não quero nem voltar. Não me interessa mais. Jesus, ele tem que ser o primeiro lugar nas nossas vidas. Ele não outras coisas não podem ocupar o lugar de Jesus. Nosso primeiro amor tem que ser Jesus. E acho que, se eu não me engano, me corrijam se eu estiver errado, Lucas 18 tem a parábola do jovem rico. E eu já falei isso aqui. E eu acho que talvez seja dos encontros de Jesus, para mim, o encontro mais triste. Porque o jovem, ele chega para Jesus, algumas versões vão dizer que é príncipe, e ele fala, olha, o que eu posso fazer para herdar a vida eterna? E aí Jesus fala sobre os mandamentos, estou resumindo, Jesus fala sobre os mandamentos, ele fala, não, isso eu faço, isso eu faço, isso eu faço. E aí, Jesus fala, então agora você vai lá
e você vende tudo e me segue. Você acha que o problema de Jesus era o fato do cara ter o dinheiro? Não. O problema de Jesus é porque Jesus sabia que o coração dele estava naquilo. Jesus sabia que ele podia segui-lo, mas o coração dele nunca ia segui-lo. É por isso que Jesus falou, Jesus não é contra você ter dinheiro, mas Jesus é o reino de Deus seu coração não estar nisso. Sabe por quê? É por isso que Jesus vai dizer que aonde está o seu tesouro, ali também está o seu coração. Então, qual é o seu tesouro? O seu tesouro, o seu amor é a sua família. Eu não estou dizendo que você não vai amar as pessoas, mas o que eu estou dizendo é que Jesus é o nosso primeiro amor. Ele tem que ser o primeiro, tem que ser o alvo da nossa paixão. E aí, falei que eu ia pregar em 20 minutos. A segunda coisa que vai nos custar é a nossa tranquilidade. O verso 27 vai dizer: e se não tomar a sua cruz e me seguir, não pode ser meu discípulo. O Bruno falou aqui um pouco sobre o que significa a cruz. A cruz, ela é a exposição da vergonha, é a exposição daquilo. A cruz era para o pior tipo de pessoa. Você tomar a sua cruz é você mostrar aquilo que você realmente é. Isso é tomar a sua cruz. E não existe uma vida de queima constante sem a perda da tranquilidade. Sabe por quê? Eu vou te dizer uma coisa. Princípios valem mais do que sentimentos. E sabe o que acontece? A gente se preocupa mais com o sentimento das pessoas do que com o princípio da palavra de Deus. Sabe por quê? Eu não vou dizer isso, porque senão a pessoa vai ficar chateada. Só que deixa eu te dizer uma coisa. O sangue dessa pessoa está na sua mão. Sabe por quê? Porque enquanto igreja nós estamos mais preocupados com o sentimento da pessoa do que com o princípio. Sabe por quê? Porque o sentimento passa. Mas nós falamos muito isso aqui no Impacto. Princípios são inegociáveis. Às vezes a verdade, ela não é agradável. Mas a verdade é que liberta. A verdade é que transforma. A verdade é que faz a prostituta habitar em família. E nem sempre essa verdade é agradável. Sabe que, para descontrair um pouco, sou casado com o Rafael, uma pessoa muito sincera. E aí, às vezes eu vou falar alguma coisa para ele, nossa, fulano tá estranho, resolvi. Porque você não vai lá e conversa? Mas também que você fez isso, né? Você olha só ao seu lado. E eu fico, nossa, ou então às vezes eu boto uma roupa e falo, o que você acha? Tá meio estranha essa blusa por dentro desse jeito, assim. E eu falo, nossa. Ele falou, mas você quer que eu minta para você? É porque a gente que é mulher, a gente, Aí agora ele fala, você quer que eu fale a verdade ou você quer que eu fale o que você quer ouvir? Que daí já evita a confusão. Mas, brincadeiras à parte, a verdade ela não é confortável muitas vezes. Só que ela precisa ser dita. O evangelho ele não é confortável. Sabe por que o evangelho não é confortável? Porque existe em nós a natureza do pecado. Existe em nós, o Pedro falou aqui, da natureza adâmica. E sabe o que é interessante? Paulo vai dizer isso. E eu admiro muito Paulo. Paulo vai dizer isso. Ele falou, para Paulo dizer isso, porque para mim é uma das pessoas assim que entendeu a graça. O bem que eu quero fazer eu não faço, mas o mal eu sou o primeiro a fazer. Então, vai custar a nossa tranquilidade. Muitas vezes a gente não vai ser querido. Mas eu estou pagando um custo no presente para viver a eternidade. E sabe o que é mais interessante disso? Que o próprio Paulo, acho que Gálatas 1, se eu não me engano, que ele está exortando a carta aos Gálatas lá, ele faz essa pergunta à igreja dos Gálatas. Você acha que eu quero... Estou parafraseando, mas é mais ou menos esse o versículo. Paulo pergunta, vocês acham que eu quero agradar os homens ou a Deus? É essa a pergunta que Paulo ele faz aos Gálatas. Sabe por quê? O próprio Jesus disse em João que no mundo
tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. E sabe o que acontece? Às vezes a gente quer ser o amado, a gente quer ser o querido, só que sabe qual é a definição de sucesso no reino de Deus? A definição de sucesso no reino de Deus é Cristo pregado no madeiro. A definição de sucesso no reino de Deus é Cristo levando todo o pecado, é Cristo tendo a sua vergonha exposta, é Cristo atravessando a cidade carregando a cruz. Essa é a definição de sucesso. E sabe o que acontece? Ah, não, as pessoas têm que me amar. Eu não vou dizer isso porque as pessoas têm que me amar. O Gui falou isso de Filipenses. E aí, a terceira coisa que vai nos custar é o nosso eu. E quando eu falo que vai custar o nosso eu, quer dizer que ele vai custar tudo. Vai custar tudo. O versículo 33 vai dizer: da mesma forma, ninguém pode se tornar meu discípulo sem abrir mão de tudo que possui. Não sei quantos já ouviram isso, principalmente a galera mais jovem, se diz muito na rede social sobre o amor próprio. Ah, você tem que se amar, você tem que se amar, tem que se cuidar, você tem que se amar, você tem que se cuidar. Mas no reino de ponto cabeça, vai tudo contra o que Cristo prega. O mundo nos doutrina ao amor próprio, mas Cristo nos convida a negar nossas próprias vontades. E sabe qual é a verdade? Que enquanto a nossa preocupação formos nós mesmos, nós não estamos buscando Cristo. E sabe, a gente já falou isso numa pregação aqui também. Se você vem à igreja porque você está com medo de ir para o inferno, eu sinto te dizer que você está pensando só em você. Você está amando a você mesmo, você não está amando a Deus. Se o seu medo, se a sua motivação de estar aqui é o inferno, é o seu senso de preservação. Não, porque alguém quer ir para algum lugar ruim aqui? Se eu entrar e falar para você, põe o dedo aqui, você vai tomar o choque, alguém vai pôr? Não, é o senso de autopreservação. E aí eu te pergunto, o que te move? O que te move? Amém? Estão comigo? O que te move? O que te move é o amor a Cristo ou é o seu eu? Sabe por quê? Em Cristo, o nosso eu desaparece. O eu que acreditamos ser, o eu das marcas que nós carregamos, o eu do meio onde nós vivemos desaparece. Porque nós negamos a nós mesmos para seguir a Cristo. Filipenses 3, do 7 ao 8 vai dizer: mas o que para mim era lucro, passei a considerar como perda por causa de Cristo. Mais do que isso, considero tudo como perda comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por cuja causa perdi todas as coisas, e eu as considero como esterco para poder ganhar a Cristo. E isso tem que queimar no seu coração, assim como queima no seu. Sabe por quê? Porque vai custar tudo. É Paulo escrevendo aos Filipenses. E Paulo não é uma pessoa que não tinha nada, dizendo, olha, o nada que eu tenho eu considero como esterco. É um cara que tinha prestígio, é um cara que tinha dinheiro, é um cara que tinha carta branca para fazer o que quisesse. Um cara que viveu o melhor que a época podia oferecer, dizendo, eu já vi o melhor. E eu considero tudo como esterco perto da grandeza de ter a Cristo. Isso tem que queimar no seu coração, assim como está queimando o nosso. Bruno falou isso. A gente perdeu noites de sono. Sabe por quê? Porque quando o evangelho que a gente vive não custa o nosso eu, a gente tem uma igreja com estrutura, a gente tem uma célula com estrutura, a gente tem movimentos com estrutura, mas a gente não tem igrejas, células e movimentos com vida. Vida. Vida em abundância. Vida. O que adianta nós termos estrutura se a gente não consegue negar o nosso eu para viver aquilo que Cristo tem para nós? O que adianta a gente ter uma estrutura se a gente não consegue ter vida para avançar?
se a gente não consegue ter lenha para queimar no nosso coração constantemente, no altar constante, aceso, não de um momento. Sabe por que a gente não vê transformação? Porque a gente queima aqui dentro. É por isso que a gente não vê transformação. O Pedro falou aqui da imitação de Cristo. Quando eu queimo constantemente, quando eu nego os meus amores, eu entrego a minha tranquilidade, eu entrego o meu eu posso falar, ó, sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Vai custar tudo, mas tem uma boa notícia. C.S. Lewis vai dizer: perca a sua vida e salvá-la. Submeta-se à morte de suas ambições, dos seus desejos prediletos, todos os dias, e à morte de todo o seu corpo no fim. Submeta-se a ela com cada fibra do seu ser e encontrará a eternidade. Não tente reter nada. Nada que você não tenha entregue chegará a ser realmente seu. Nada em você que não tiver morrido poderá algum dia ressuscitar dos mortos. Sabe por que às vezes a gente tem a sensação de que a gente não avança? Porque a gente está carregando os nossos amores. É porque a gente está carregando o nosso eu. É porque a gente está carregando o nosso orgulho, a nossa preocupação com a nossa tranquilidade, porque a gente está mais preocupado com sentimentos do que com princípios. Só que tem uma coisa: não existe renúncia sem intimidade. Samuel até leu o slide e ele falou, não é o contrário? Não existe intimidade sem renúncia? Também, mas o que a gente vai aplicar é que não existe renúncia sem intimidade. Sabe por quê? Você não abre mão daquilo que você gosta por alguém que você não conhece. Então, realmente é assustador falar, eu vou abrir mão do meu sonho, do meu desejo, eu vou abrir mão daquilo que eu tenho, dos meus amores por Deus, se você não conhece. É fácil você me ouvir nos 3 primeiros pontos e dizer, é um Deus ruim, se eu não posso ser o meu eu autêntico, como o Pedro disse aqui, se eu não posso amar outras coisas acima dele. Mas é uma renúncia para alguém que você conhece no íntimo. É uma renúncia para viver com o Abba. Abba, Pai. E o Abba no original é paizinho. É intimidade. E a minha pergunta é, você tem pagado esse custo para essa intimidade? Como anda a nossa intimidade? Sabe por quê? De novo, porque a gente queima aqui, mas no nosso dia a gente não busca a intimidade com Cristo. Sabe por quê? Porque quando o dia mal vem, Cristo é a última coisa que passa na nossa cabeça, quando Ele deveria ser a primeira. Porque quando as pessoas nos procuram com problemas, a gente tenta ajudar de todas as formas, mas a gente não tem, e eu falo isso por mim, a gente não tem coragem de falar, vem aqui que eu vou fazer uma oração por você. A gente fala muito isso aqui no Impacto, a gente brinca, a Esther fala muito isso, que a gente quer ver milagre, mas quando a pessoa reclama de dor de cabeça do seu lado, a primeira coisa que você fala é, quer um Dorflex? Né? Eu fiz isso hoje, inclusive. O Guilherme chegou para mim, eu dei o remédio. Aí depois que eu dei o remédio, eu pensei, quer uma oração também? Falei, um dos dois vai funcionar. Pequena fé. Pequena fé. Mas nós só vamos viver isso, nós só vamos queimar constantemente, como o texto que o pastor pregou. Nosso altar só vai estar aceso constantemente. Nós só vamos reproduzir discípulos saudáveis quando nós renunciarmos o nosso eu e quando nós tivermos intimidade com o Pai. Sabe por quê? Porque daí não é um peso. Não é um peso, a renúncia não é um peso. E já passei do tempo que eu prometi. Para a gente finalizar. Não deixe a sua marca no mundo. Deixe a marca
de Cristo no mundo. A gente vive no arrasta para cima, quer ter sucesso, quer ser conhecido, arrasta para cima, né? Mas não é a nossa marca que a gente tem que deixar no mundo. É a marca de Cristo. O Guilherme falou uma coisa hoje que está queimando no meu coração e eu nem sei se eu podia falar, mas eu vou falar. A cara dele, mas eu vou falar. Sabe por quê? E é um desejo que eu compartilho. A gente não é o desejo do nosso coração que as pessoas olhem para nós, olhem, nossa, a Sara, né, advogada, tem uma vida legal, tem um casamento legal, que olhe para o Guilherme e fala, nossa, eu quero ser como o Guilherme porque ele tem a empresa dele, porque ele tem um carro bacana, porque ele tem uma família bacana, porque ele fala bem. O nosso maior anseio, e é o que tira o nosso sono, é que as pessoas olhem para nós e falem, eu quero ser como a Sara, eu quero ser como o Guilherme, porque eles são apaixonados por Cristo. Porque não tem como eles entrarem num ambiente quando eles saírem está da mesma forma. Esse é o nosso desejo. Não deixe a sua marca no mundo, mas deixe a marca de Cristo no mundo. Segunda coisa, o reino de Deus é feito de discípulos apaixonados. Bruno falou sobre isso, que a multidão não tem rosto, a multidão não tem nome, a multidão não tem idade. O reino de Deus não é feito por multidão que segue só o movimento, que segue só para ver o que está acontecendo, mas que no final do dia volta para casa como se nada tivesse acontecido, como se ele não tivesse encontrado a verdade, que faz como aquele jovem rico que olhou nos olhos da verdade, que olhou nos olhos do próprio Deus e falou, obrigada, meu amor vale mais. O meu dinheiro vale mais. O reino de Deus é feito de discípulos apaixonados. E para terminar, que ele cresça e eu diminua. Nós precisamos abrir mão da nossa estima, da preocupação com o que vão pensar de mim, com o sentimento alheio. A gente abre mão da verdade que transforma, preocupado com o sentimento. E o que ele cresça e eu diminua, gente, também não é para diminuir e sumir na multidão. Mas é diminuir para que ele cresça, para que quando as pessoas olhem para nós, eles vejam, ali vai um discípulo de Cristo. Ali vai uma pessoa que tem o caráter de Cristo. Sabe por quê? Para quando as pessoas tiverem um problema, uma dor, ela não seja você a pessoa que ela vai procurar para dar um Dorflex, mas seja você a pessoa que ela vai procurar para falar, cara, olha por mim, porque quando você impõe as mãos, há poder. Olha, não é a pessoa que vai procurar você quando a situação está difícil, porque você vai me emprestar R$50, mas porque a verdade e o poder que há em você transforma. Cristo nos deu autoridade na cruz. A cruz de Cristo nos deu autoridade. E não é uma autoridade para o pastor apenas, para o Guilherme apenas, é uma autoridade para mim e para você. Sabe por quê? A gente tem mania de quando quer me matar e quer matar o Guilherme quando acontece isso também. Ah, vem que fulano está precisando de oração. Cara, coloca a mão em você e ora. A gente tem um Espírito Santo Power e você é um Espírito Santo Mini? É isso? Não, a cruz de Cristo nos deu autoridade. Mas para isso é preciso que nós diminuímos, para que a gente diminua e que ele cresça. E eu queria que vocês colocassem de pé, se a banda puder subir aqui. Eu sei que eu não tenho tempo, mas existe um momento em que nós precisamos fazer uma escolha. Existe um momento em que todo cristão precisa fazer uma escolha entre viver suas próprias vontades, viver seus próprios sonhos e viver aquilo que Deus tem para nós. Aquilo que Deus tem para mim e que tem para você, porque as duas coisas não dá. Você precisa soltar uma coisa para viver a outra. Ou você vive quem você é e continua sentado
parado na multidão, vendo a vida passar, ou você se posiciona e faz parte da história que Deus vai mudar. Ou você vai ser um espectador daquilo que Deus faz, ou você vai viver aquilo que Deus faz. Ou você vai ver vidas se multiplicando, células se multiplicando, ou você vai ser a pessoa que gera vida. Ou você vai ser a pessoa que olha e fala, nossa, a célula do irmãozinho do lado multiplica, a minha não. Ou você vai ser a pessoa que, cara, vem cá, te orar para eu estar com dor, vem cá, te orar. Tem célula para você, eu oro para você, Deus vai te curar. Inclusive, tem célula quinta-feira na Rua Delfim, número 148. É isso, sabe por quê? Mas nós precisamos, e é uma escolha individual. É uma escolha individual. Você precisa tomar essa decisão entre viver para você ou viver para Cristo. Não dá mais, o mundo clama. O mundo clama, não dá mais para a gente viver com uma igreja com estrutura, mas uma igreja morta. Como uma igreja que tem medo de falar a verdade. Sabe por quê? Porque é a verdade que vai te transformar. E eu queria fazer um convite para você. Se você quer tomar essa decisão de viver para Cristo, viver aquilo que Ele tem, de se engajar no reino de Deus, sabe? Porque às vezes a gente vê, nossa, mas a igreja está fria, nossa, mas o louvor está... O que você faz a respeito disso? Sabe, é fácil eu estar sentada e falar, nossa, mas o pastor pregou assim, nossa, mas a música é assim, nossa, mas não viram que o negócio está fora do lugar. É fácil, mas o que você tem feito a respeito disso? Se você quer tomar essa decisão, eu quero te convidar a vir aqui na frente enquanto a banda ministra. Porque o mundo clama, os campos estão brancos. E o Senhor procura trabalhadores. Sabe, eu não quero chegar naquele dia e não ouvir servo bom e fiel. Sabe, eu não quero viver com medo de Jesus voltar e medo de ir para o inferno. Mas nós temos que viver uma vida apaixonada. Então, enquanto a banda toca, se esse é o seu desejo, assim como é o nosso, eu quero te convidar você a sair do seu lugar e vir aqui na frente. E você tem liberdade para ajoelhar, você tem liberdade para pular. Amém?